Opa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Leandro Porciúncula e nesse vídeo eu vou trazer a diferença de dois serviços, duas tecnologias da nuvem da AWS. Eu vou fazer uma comparação entre elas e qual você deve utilizar, e no final eu vou trazer a minha opinião com a minha experiência de trabalhar já com cloud há mais de 7 anos aí no mercado, qual você deve utilizar em qual momento. E as duas tecnologias que nós vamos comparar aqui é o AWS EC2 e o Lightsail. Mas antes de fazer essa comparação, eu vou explicar o que é cada uma delas e depois sim a gente vai comparar esses serviços, beleza? Mas antes, se você está curtindo já os nossos vídeos, não esquece de deixar um joinha aqui embaixo no vídeo. E também, se por acaso você não está inscrito no nosso canal, se inscreve aí, dá essa força para nós, ajuda a gente a alavancar esse nosso mercado de tecnologia aqui no Brasil. Beleza? Então, bora lá, roda a vinheta que eu vou trazer a minha tela aqui com esse comparativo explicando o que é cada um desses serviços. Bom, vamos lá então. Agora eu vou começar explicando, vou trazer aqui na minha tela para vocês um link da AWS que explica o que é cada um desses serviços para você entender melhor, e aí depois sim a gente vai fazer uma comparação entre eles e quais desses serviços você deve utilizar aí no seu dia a dia, ou qual melhor se adapta para a sua necessidade, beleza? Bom, então estou aqui compartilhando a minha tela. Essa aqui é a página oficial da AWS que fala sobre o Lightsail. Então o Lightsail, ele é um provedor de servidor privado virtual. O que é um servidor privado virtual? É o nosso famoso VPS, uma máquina virtual que você contrata, e isso aí existem vários outros provedores aí no mercado que vendem também esse nosso VPS. É a maneira mais fácil de você começar a utilizar a AWS, e ele serve para pequenas empresas, estudantes e outros usuários que precisam de uma solução para construir e hospedar aí as suas aplicações em nuvem. O Lightsail, ele oferece algumas funcionalidades e capacidades de computação, armazenamento de redes. Então ele é a nossa máquina virtual, um servidor virtual, e ele tem um pouco menos de recursos do que o EC2. E aí eu vou explicar agora um pouquinho rapidamente o que é o EC2. Esse link eu vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo. Então você vai na descrição, vai estar todos esses links aqui para você poder entender e ler melhor aqui. Aqui explica certinho o que é um servidor virtual, os benefícios de utilizar um VPS, o que você pode fazer com o Lightsail. Mas eu vou trazer um comparativo melhor, que eu acho que vai ficar um pouco mais claro para você. E sobre o EC2? O EC2, então, o que é o Amazon Elastic Computing Cloud, que é o famoso Amazon EC2. Então, o Amazon EC2, ele é um serviço que fornece capacidade computacional redimensionável em nuvem. Então, é importante, redimensionável em nuvem. No Lightsail a gente não tem esse redimensionável em nuvem, e ele foi projetado para facilitar a computação escala na web para desenvolvedores e para qualquer aplicação que a gente queira colocar. Então, o EC2, ele serve para a gente colocar qualquer tipo de aplicação, tá? Então isso aí é importante. E você consegue fazer com que ele seja redimensionável. E ele conecta também com outros serviços da AWS. Já é no nível um pouquinho mais avançado do que o Lightsail. Eu vou mostrar agora nesse comparativo. O Lightsail, ele tem um gerenciamento um pouco mais fácil, um pouco mais simples. E no final eu vou mostrar a telinha de cada um deles, o que é o Lightsail e como é a telinha do EC2, para vocês já ir se familiarizando com isso, beleza? Então eu vou trazer aqui agora esse comparativo. E vamos lá. Na usabilidade. Então em usabilidade, o Lightsail, ele é usado para aplicativos web e sites simples, incluindo o código personalizado e CMS comuns. Já o EC2, ele é usado para aplicativos corporativos de pequena escala, como HPC, Big Data, cargas de trabalhos de análises. Então, o Amazon EC2, ele dá um pouquinho mais de flexibilidade para a gente. Então, ele não serve só para aplicações web. Performance. Uso de aplicativos com carga de trabalhos que variam de pequeno a médio porte. Já o EC2, ele é usado para cargas de trabalho de pequena escala a maiores com arquiteturas complexas. Então, o EC2, ele pode ser tanto para recursos pequenos, escalas pequenas, mas também você pode usar ele em larga escala para aplicações muito maiores.
Já o Lightsail, ele vai ir de pequenas a médias. Quando você precisa de recursos muito maiores, você não consegue isso no Lightsail, beleza? Facilidade. A implementação de aplicativos no Lightsail pode ser feita com poucos cliques. Essa é uma das vantagens do Lightsail. Ele é extremamente simples de ser utilizado, então você não precisa passar por vários painéis, vários dashboards, fica tudo em uma única tela. E aí ele oferece uma forma de gerenciar mais simples, oferece uma experiência completa. Já no EC2, a implementação de aplicativos no EC2 varia devido a vários fatores, como o tipo de aplicativo, então um pouco diferente já do Lightsail, aqui vai variar pelo tipo de aplicativo, o tipo de componentes usados e assim por diante. Então ele vai variar, a complexidade de utilizar o EC2 vai variar conforme a sua necessidade. Ele dá um pouco mais de flexibilidade, mas ele acaba tendo mais opções. Cada componente tem a sua própria característica e recursos que podem ser modificados em seus respectivos consoles. Como eu falei, o EC2 ele tem vários consoles, vários serviços que vão se conectando nele. Já o Lightsail fica em uma única console. O suporte administrativo, menos esforço do administrador, né, do sistema, e arquiteto de sistema são necessários no Lightsail. Então, tem menos esforço do administrador e do arquiteto de sistemas para utilizar o Lightsail, por ele ser um pouco mais simples. Já no EC2, com base no tipo de ambiente, o esforço administrativo vai variar. A maioria dos serviços no EC2 exige um entendimento, né, mais completo sobre os componentes. Então, ele vai dar mais opções, vai dar mais recursos, mas você precisa conhecer mais a fundo esses serviços. Já o Lightsail, ele traz tudo numa única console e fica mais simples de você gerenciar. A parte de redes, no Lightsail, então o gerenciamento é todo feito pela AWS, a parte de rede. O cliente só pode adicionar regras de firewall. Então, lá no Lightsail você vai criar o seu VPS e você só vai colocar regras de firewall, quem pode acessar e quem não pode. Essa é a sua limitação. Já no EC2, isso aí é gerenciado usando a VPC, que é um outro serviço da AWS, onde você cria as suas redes, você pode fazer conexões entre as suas redes. Já entrando aqui em subnets, ó, o Lightsail ele não tem o conceito de subnets, então ele tem uma única rede. Já o EC2, a gente pode criar redes públicas, redes privadas, aonde isso aí vai dar mais segurança no nosso ambiente, na nossa arquitetura. Então tem essas variações. O Lightsail, por ser mais simples, mais fácil de gerenciar, isso aí, toda essa rede ela é gerenciada pela própria AWS. Escalabilidade. A escalabilidade automática de instâncias não é compatível com o Lightsail. Então o Lightsail ele não tem escalabilidade de instâncias. As instâncias elas não podem ser modificadas após a execução. Você precisa executar uma nova instância para alterar o seu plano. Por exemplo, eu comecei a criar a minha instância lá com uma instância do tipo T2 micro. Vou dar um exemplo do tipo a configuração. Uma configuração com uma vCPU e 2 GB de memória. Se eu quiser alterar aquela configuração, eu não consigo no Lightsail. Eu preciso criar uma nova instância. Pode ser baseado naquele snapshot, naquela outra anterior, mas eu tenho que excluir aquela lá e criar uma nova. Já no EC2 não. As instâncias elas podem ser dimensionadas de forma automaticamente usando o grupo de autoscaling. Então eu tenho autoscaling, eu tenho escalabilidade e as instâncias também podem ser modificadas o tipo. Então eu posso tanto mudar a configuração da minha instância. Se eu quero sair de uma instância com 2 GB de memória, por exemplo, para uma de 4, eu vou lá, mudo o tipo da instância e ela segue funcionando. E eu tenho também a opção de escalabilidade. Escalabilidade horizontal é eu criar mais recursos. E essa, para mim, aí é a grande diferença, tá? Do Lightsail para o EC2. Ele dá essa possibilidade da gente ter escalabilidade. E é aqui que é a grande chave, o que realmente faz a diferença de você aprender a usar os serviços um pouco mais complexos, como o EC2, ao invés de usar o Lightsail. Flexibilidade no gerenciamento de recursos. Então, flexibilidade mínima no gerenciamento de recursos, como redes, disco rígido, balanceadores de cargas e assim por diante. Então, você não tem muita flexibilidade de gerenciar, de configurar. Ele é um pouquinho mais engessado. Já no EC2, os clientes podem gerenciar todos os componentes relacionados com base nas demandas do aplicativo. Então eu tenho muito mais gerenciamento
do meu recurso, diferente do Lightsail, que ele é um pouco mais menos flexível, né? Volumes elásticos, então no Lightsail eu não tenho, ele não é compatível com volumes elásticos. Já o EC2 ele é compatível. O que são volumes elásticos? São discos que crescem automaticamente conforme a minha demanda. Gerenciamento de recursos. Todos os recursos são gerenciados no mesmo painel, e aí é uma facilidade do Lightsail, eu tenho tudo no mesmo dashboard. Já na AWS, cada recurso tem a sua própria console e as suas próprias opções. Eu vou mostrar no final desse vídeo o painel das duas, tanto do Lightsail quanto do EC2, para você ver as diferenças. Definições de preços. Os preços são baixos e exige um modelo de preço fixo. Então, no Lightsail você tem um preço fixo, você vai pagar aquele valor, e para muita gente isso é uma vantagem. Eu vejo isso como uma desvantagem, porque no EC2 você utiliza o modelo de pagamento pela utilização. E aí dá mais flexibilidade de você parar o seu recurso quando você não está utilizando. Isso aí faz com que você tenha uma economia na precificação. Normalmente as pessoas que acham que o Lightsail vale mais a pena é porque não sabem muito bem como funciona o EC2. Então o EC2 em precificação vale mais a pena do que o Lightsail. Balanceamento de cargas. Então o balanceamento de cargas do Lightsail está disponível para uso com as instâncias do Lightsail. Então a gente tem lá um balanceamento de cargas do Lightsail. Já no EC2 existem vários tipos de balanceamento de cargas. Eu tenho balanceamento a nível de aplicação, balanceamento a nível de redes. Então eu tenho vários tipos de balanceamento. Então aqui tem um pouquinho mais também de flexibilidade. Monitoramento. O monitoramento está disponível, mas está restrito a algumas opções. No Lightsail eu tenho algumas coisas que eu consigo monitorar. Já no EC2, as opções de monitoramento detalhadas estão disponíveis usando o Amazon CloudWatch, que é um outro serviço que eu consigo monitorar as minhas instâncias EC2. Backup. Os backups são disponíveis usando snapshots do Lightsail. Então, dentro do Lightsail eu consigo configurar os meus snapshots, e aí eu tenho os meus backups. Isso aí é o que facilita também na hora se eu precisar fazer uma migração do Lightsail para o EC2, eu tenho esses snapshots. Já no EC2 os backups são disponíveis como snapshots e AMIs, eu posso criar imagens também. Criptografia. A criptografia é ativada por padrão e é gerenciada pela AWS no Lightsail. Já no EC2 o cliente pode optar por ativar ou desativar a criptografia. O nível gratuito, o Lightsail está disponível por 3 meses a partir da data da sua inscrição. Então eu tenho 3 meses para utilizar o Lightsail de forma gratuita. E a AWS, o EC2, eu tenho 12 meses, dependendo do tipo de instância que eu quero utilizar aqui no nível gratuito. Então eu tenho um pouquinho mais também de gratuidade. Já o suporte é fornecido pela equipe da AWS. No escopo da solução de problemas a nível de aplicativo é limitado. Então, aqui é basicamente o suporte dos dois é bem parecido mesmo, vai depender do seu nível de suporte. Agora eu vou mostrar aqui na minha tela as duas consoles, tanto a do Lightsail quanto a do EC2, para você conhecer um pouquinho dela. Bom, vamos lá. Depois que você cria sua conta, você tem aqui a página inicial da console de serviços da AWS. E aqui nessa página inicial, a gente vai encontrar todos os serviços. Aqui vai ter tanto o EC2 quanto o Lightsail. Então eu tenho os dois serviços aqui, ó, na parte de computação, EC2 e Lightsail. Essa aqui é a console do EC2, então você pode ver, como eu falei, ela tem um pouquinho mais de recursos, né? Onde eu tenho aqui as minhas instâncias, grupos de segurança. E aí eu tenho outras opções aqui, ó, de criar volumes, imagens, na parte de rede e segurança que o EC2 me traz. Eu posso criar redes específicas aqui. O load balance, a parte de balanceamento de cargas e a parte de escalabilidade. Então, o Lightsail, o EC2 me dá mais recursos, mais flexibilidade, eu posso utilizar mais coisas aqui dentro. Já no Lightsail, ela é uma console um pouco mais simples, onde eu tenho aqui, ó, instâncias, containers, bancos de dados, rede, armazenamento e snapshot. Então, são essas opções que eu tenho, diferente do EC2, onde eu tenho o serviço de EC2, aí se eu quiser usar banco de dados, eu tenho serviço de RDS, se eu quiser usar containers, eu tenho serviço de containers aqui dentro da console da AWS. Mas falando de instâncias, a única opção que eu tenho aqui, ó, no EC2 é criar, no Lightsail é criar uma instância.
E aí ele vai me perguntar onde que eu quero criar, se é o Windows ou se é Linux, ou se é alguma dessas opções que eu tenho aqui embaixo. Ó, se eu escolher, por exemplo, eu quero um Linux. Aqui boto só qual versão de Linux que eu quero. Eu quero um Ubuntu 20, por exemplo. E aí ele vai me dando aqui algumas opções bem simples. Eu escolho o tipo que eu quero utilizar. Memória, baseado em memória, em processamento, por preço. Então eu escolho o tipo de instância que eu quero utilizar e mando criar a minha instância. Basicamente isso, ele vai me criar uma instância de Lightsail e eu não vou ter muito mais opções. E aí se eu quiser aqui fazer, por exemplo, se eu vier aqui na parte de redes, as únicas opções que eu tenho é utilizar um load balance ou ter um IP estático, e aqui já entra outros serviços, que é um de DNS e tal, e uma CDN, mas eu tenho uma opção aqui de criar apenas um load balance, eu não tenho tipos de load balance. Já no EC2, se eu vier em load balance, criar um load balance, eu vou ter 3 tipos de load balance, mais um antigo que não se usa mais, 4 tipos de load balance aqui para eu criar, diferentes, e aí cada situação você vai utilizar um load balance diferente. E se eu vier aqui no EC2, na hora de criar uma instância, executar uma instância, você vai ver que eu tenho muito mais opções do que no Lightsail. Então eu escolho aqui o tipo também, as imagens que eu quero, o tipo de sistema operacional, se é Ubuntu, se é Windows, e aí a versão que eu quero utilizar do Ubuntu, vamos pegar a mesma versão. Só que aqui já entram outras opções que eu tenho que escolher qual é o tipo de instância que eu quero, par de chaves, configurações de rede que eu não tenho lá, e aí aqui entram grupos de segurança, qual a rede que eu vou utilizar, se é rede privada, rede pública, isso vai me trazer mais segurança, o tipo de disco que eu estou utilizando, se é com I/O provisionado, disco rígido, SSD, configurações avançadas, aqui eu tenho várias configurações avançadas de outros recursos que eu posso configurar aqui dentro, inclusive o User Data, então tem muitas opções a mais dentro do EC2. Aí você deve estar me perguntando, tá, Leandro, qual que eu uso afinal, Lightsail ou EC2? Eu sempre aconselho a você começar utilizando o EC2, só que para isso você precisa ter um pouco mais de conhecimento. Se você não tem nenhum conhecimento, você pode começar utilizando o Lightsail, mas você tem que estar ciente que você precisa aprender a utilizar recursos mais avançados para você ter mais escalabilidade no seu ambiente, para você poder ter mais flexibilidade de criar cenários e arquiteturas melhores, e isso aí vai ocasionar uma redução de custos para você. Então, se você perguntar qual que é melhor, um ou outro, eu particularmente sempre trabalho utilizando EC2 quando a gente precisa. Não aconselho você a utilizar o Lightsail, porque a gente faz muito aqui da pessoa ter uma arquitetura criada no Lightsail e ter que migrar para EC2 daqui a um tempo, porque ela precisa de recursos que não estão disponíveis no Lightsail. Então eu aconselho você já começar no seu cenário melhor, que seria utilizando o EC2. É claro, se a gente, dependendo do que a gente está falando, se está falando de containers, você tem outros recursos melhores ainda, mas falando de servidores, de máquinas virtuais, comparando o Lightsail com o EC2, eu aconselho você a utilizar o EC2, que é um serviço melhor e dá muito mais poder para você criar arquiteturas melhores. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele joinha aqui embaixo. Se inscreve aí no nosso canal e a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!